te bendizendo nessa noite, Senhor, nessa manhã, pela vida, pelo dia, pela noite que passou, por podermos estar na tua presença, na tua casa, nesse dia, Senhor, único, especial, esse dia maravilhoso, Senhor, e que queremos celebrar o teu nome, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos, Senhor, te exaltar, queremos te dar glórias nesse dia, Senhor, por as tuas multidões de misericórdias. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Receba nosso louvor a ti, receba, Senhor, a nossa oração, possamos aprender de ti, Senhor, possamos, ó Deus, nos alimentar de ti nessa hora, nesse dia, Senhor, nesse tempo em que estamos a viver, Senhor, de muitas incertezas, de muitas, ó Deus, previsões, Senhor, que não nos alegram, que não nos alimentam, mas te louvamos porque, Senhor, a nossa previsão é a tua presença, a nossa esperança, Senhor, é a tua glória, ó Deus querido, a nossa segurança, Senhor, ó Deus, são as tuas promessas, Deus é em nosso favor. Ajuda nessa manhã, Senhor, o teu povo que está na tua casa, na tua presença. Ajuda aquele, Senhor, que também ao longe nos ouvirão e juntamente conosco celebrarão um culto nesse dia ao teu nome, Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a termos um coração voltados para ti, Senhor, e a te adorar em verdade, Espírito, te adorando, Senhor, com a verdadeira adoração. Fala conosco nessa noite, faz coisas vivas entre nós, Senhor, traga o teu perdão, a tua cura, a tua paz, a tua alegria sobre o teu povo, Senhor. Desperta nessa manhã, Senhor, a cada um, que possamos te adorar em toda a nossa força, com o nosso entendimento, com toda a nossa alma, em nome do teu Filho Jesus. Que rogamos a tua bênção, tua graça maravilhosa, da tua glória, Senhor. Nós te oramos, te pedimos tudo, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória ao Senhor. Data cristã 413, 413. Meu pastor é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá, com alegria, cantar para o Senhor. Meu pastor é Jesus Cristo,
Número 16 da harpa cristã. Número 16 da nossa harpa. Vê se a gente consegue cantar esse louvor. E fala do despertamento que o cristão deve ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Eu li que Jesus fora preso. Glória a Deus. Quatro e cinco. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sofreu já por mim. 4, 6, 5.
514, em glória esplendente, e na nuvem dos anjos Jesus advina do céu. Glória a Deus. 514. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, cantar para o Senhor com alegria. Tempo bonito de chuva. Maravilha. A chover. Vamos lá, quem canta sabe, quem aprende, já aprendeu, ajuda quem já não sabe. Glória a Deus. Em glória excelente, na nuvem dos anjos, no mundo virá outra vez o Senhor, o Santo poder e lá. Maravilha, meus amados irmãos, nós estamos num tempo ordinário, limpo, né? E único nesse momento de novo. E de alguma forma nós nem acreditaríamos que voltaríamos a este regime, não só para a igreja, mas para toda a sociedade cearense, brasileira e partes do mundo também. Mas não se preocupe, porque Deus escreve histórias, ok? Seja de que forma for a
dizer, Deus continua escrevendo a sua história. Glória a Deus. E ninguém pode impedir o que Deus está fazendo e vai fazer. Glória a Deus. Circunstâncias não são páreos para impedir o que Deus já começou a fazer. Glória a Deus. Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, no dia ele falou, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra entre vós, há de terminar até o fim. Glória a Deus. Deus não é como nós, que muitas vezes começamos alguma coisa e até esquecemos de terminar essa coisa. Deus não se esquece, meus amados irmãos. Louvado seja o nome dele para sempre. Então, nessa manhã maravilhosa, adoremos ao Senhor com alegria, com prazer, com gratidão nos nossos corações, né? E façamos o que viemos fazer nessa manhã na casa de Deus: adorá-lo, bendizê-lo, amá-lo, cultuá-lo e fazermos a nossa vida um louvor para o Senhor, das nossas vidas um louvor para o Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, meus queridos, vou chamar aqui, não sei se quer, elas ensaiaram mais. Aliás, bons irmãos, diretores e diretoras não estão aqui hoje, primeiro nos contentes. Glória a Deus. E o tempo além de tudo, está muito propício para a chuva, né? Até muito gostoso. Glória a Deus. Por isso, mas vamos continuar amando o Senhor e louvando a Deus nesse dia maravilhoso. Irmã Nete, vem o Senhor aqui conosco, em nome de Jesus, vem aqui. Não sei porque o Senhor é que som está alto, mas aqui para mim, para que eu amanheci meu bom, deixa eu ver que está abaixo aqui nesses retornos aqui, irmão. Esses retornos aqui, essas duas caixinhas, mas eu não sei. Vê você? Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Jesus. Primeiramente, a nossa Jesus, all as well as nos amassem, não, porque nós vamos ver mais e preparar quem glória ao Senhor Jesus. Da igreja se em ajude. Glória a Deus. Vamos lá.
falha jamais. Continuemos louvando a Deus nessa manhã de frio, calor, de sol, de chuva e de bênção na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
conosco nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. O Salvador diz aí, baixa um pouquinho, por favor. Salmo 15. Salmo 15. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso até chorar.
esperança. Minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho, Seu caminho é do mestre. Aleluia. Glória a Deus. minha esperança é meu mestre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Queridos irmãos, essa manhã maravilhosa em que nós estamos na casa de Deus, queremos agradecer ao Senhor pela vida e pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. Que maravilha a gente poder estar nesse lugar, na casa de Deus, bendizendo o Senhor. Glória a Deus. Queremos ler a palavra do Senhor, que está na carta, na primeira epístola, carta do apóstolo Paulo, da carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 16. Glória ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 16. Louvado seja o Senhor para sempre. Começou a chuva forte. Bênção de Deus. Não sai ninguém. Fica mais no lugar apropriado, não é? E dá tudo certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Quem achou primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, diga amém. Acharam? Olha aí no versículo de número 19. 19. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículos 19 ao 24. Leiamos a palavra de Deus, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Leiamos em nome do Senhor. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 24. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar no nome do Senhor Jesus. Enquanto você senta, eu oro ao Senhor com os irmãos que puderem orar. Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa nessa manhã. Estamos te louvando, te glorificando. Já entoamos diversos hinos a ti, Senhor, que enaltecem e que glorificam o teu nome. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, em que diante de ti, da tua palavra, estamos aqui, Senhor, e queremos nos alimentar, mas queremos nos saciar outra vez. Faz assim para a tua glória conosco, Senhor, porque tu és a única fonte de saciamento que temos, Senhor. Tu és o único bem que temos de verdade nesta vida. Por isso queremos te exaltar e te pedir a tua bênção, te glorificar por todas as coisas que nos tem concedido. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos,
Eu quero, nessa manhã, falar algo da palavra de Deus para nós. E de imediato, em seguida, eu falarei também algumas coisas. Daremos algumas notícias. Mas eu confesso para os irmãos, quão bom é estarmos aqui. Quem gosta de vir para o culto de manhã, diga amém. Eu estou gostando. Irmão. Provera Deus que continuemos, não é? Continuemos. E agora que o inverno está chegando, melhor ainda, né? Melhor ainda. A chuva não deva ser desculpa para a gente não vir para a igreja, né? Aliás, é muito gostoso a chuva, né? A gente precisa de se dispor ou disponibilizar para sermos gratos ao Senhor com tantas coisas boas que Deus tem nos concedido. Glória a Deus. Geralmente nós arranjamos muitos pretextos para a gente não agradecer a Deus e muitas vezes para não vir até para a casa do Senhor, e arranjamos muita desculpa. Estava lendo esse final de semana de muitas situações em que a gente tem uma tendência de se preocupar mais com o que não tem do que com aquilo que já temos recebido. Vou dizer para os irmãos, né? Eu não vou pregar aqui uma pregação tipo tal como dos irmãos Wesley, os príncipes dos pregadores. Não. Lemos aqui um texto de poucos versículos e eu quero nessa manhã insultar a mim também, a todos nós, para a gente aprender a amar a Deus, ok? Amar a Deus. O versículo 22 fala exatamente disso. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja o que Paulo falou? Anátema. É o que, professor Wagner? Essa palavra quer dizer, se alguém não amar o Senhor Jesus, seja amaldiçoado. Mas que mensagem do Paulo, né? Irmão Paulo, um homem cheio de amor, um homem cheio de dons espirituais, e falar uma coisa dessas na igreja, irmão. Mas é forte a palavra, né? Parece que Paulo estava vivendo, parece não, deixa eu dizer aqui para os irmãos, no contexto em que Paulo escreve essa carta aos irmãos de Corintos, ele também está andando por outras regiões, tanto da Ásia como da Europa, e Paulo está cheio de, digamos, problemas a serem resolvidos na igreja, na igreja. E Paulo, irmãos, você pode ler livros, leia as 13 cartas dele e leia mais livros adicionais que falam da vida, conduta, caminhada de Paulo em servir Jesus, que você vai descobrir facilmente o quanto este homem, ele é um homem que ama a Deus. A gente tem razões de sobra para ouvir o que ele disse nessa carta aos Coríntios, quando ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? Olha, homem com referencial desse tipo, desse tamanho, não é? Um irmão escreveu pela CPAD um livro dizendo, procura-se pregadores como Paulo. Mas como se procura? Né? Mas como procuramos pregadores como Paulo? Porque esse Paulo é um homem capaz, ousado, fervoroso, sábio, preparado espiritualmente por Deus, pelo Espírito Santo, mas também preparado na sociedade da época, culto, não é? Um homem direto, mas muitas vezes
ele é ousado, algumas situações em que Paulo pede desculpa. Desculpe a minha ousadia. Ousadia é intrepidez. Ousadia é gente do tipo, não baixo a cabeça com coisas pequenas. E quais são as coisas pequenas? Qualquer coisa nessa vida é menor do que a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Glória a Deus. Que são coisas pequenas. Qualquer problema nesta vida, meus amados, de ordem espiritual, material, financeira, conjugal, social, profissional, seja lá o que for, é pequeno em que se compare à bênção que nós havemos recebido do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Evangelho, meus amados irmãos, está muito acima, muito além. O Evangelho desponta com sobra para essa sociedade perdida de hoje, como foi a de Paulo também. Mas graças a Deus que você hoje tem a oportunidade, e eu, de podermos confessar o nome de Jesus, de dar glórias a Deus e de dizer: eu amo o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeiro, duas situações aqui podemos falar. Por que eu amo Jesus? Porque Jesus, ele é o dono da vida, não só da minha, mas de todas as vidas humanas. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Por que eu amo Jesus, queridos? Porque, como Paulo tinha esse entendimento, nós devemos ter também, que Jesus, ele é exatamente aquele que se manifestou para resgatar os nossos pecados, para nos purificar, para nos perdoar, para nos transformar, para nos fazer uma nova criatura, para apagar todas as nossas culpas, para nos levar de volta a Deus, a comunhão que havíamos perdido outrora, porque já nascemos no pecado. Por que eu amo Jesus? Porque Ele é aquele que me dá vida, que me dá o alimento, que me dá o sustento, que cuida das coisas da minha vida em todas as áreas, porque Ele é o Senhor que voltará outra vez para buscar a sua igreja. Por que eu amo Jesus? Porque Ele é aquele que venceu a morte, o pecado, Satanás, os homens, os demônios, o inferno, por amor a mim e a você. Por que nós amamos Jesus, queridos irmãos? Porque Ele é demais para nossas vidas. Louvado seja o nome dEle para sempre. Você já viu aquela frase que as pessoas gostam de dizer? Fulano de tal é demais. Demais, eu só conheço Jesus. Jesus é demais. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso demais, queridos irmãos, que permite até o dia mau. A Bíblia diz: permite até a noite escura e o choro dentro dessa noite, mas Ele sempre traz um amanhecer maravilhoso, um sol que brilha, uma esperança que renasce, um alimento que nos fortalece. Louvado seja o nome dEle para todos sempre. Glorificado seja Deus nesta manhã e para todos sempre. Nós lemos aqui o final da carta, primeira carta aos Coríntios, né? Em que Paulo fala de saudações, né? E ele disse: saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, uns irmãos, um casal humilde de cristãos do tempo de Paulo, que tinham a igreja na sua própria casa. Alguém que abriu as portas da sua própria casa. Aqui nós estamos falando do século I, nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 65 só, apenas, em que esse casal abençoado, eles abrem portas da sua própria casa, para guardar ou para congregar a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles viviam tempos difíceis também, né? Não era coronavírus, não eram outras dificuldades, mas pelo menos o que nós entendemos pela palavra de Deus e por livros históricos que se remetem à época, era um tempo difícil, em que se vir a Deus, irmãos, era para quem amava o Senhor Jesus Cristo, era para quem não negava o Senhor por hipótese alguma. Glorificado seja Deus para todos sempre. Nós hoje estamos vivendo um tempo, né? Quem diria que seríamos proibidos de sairmos de casa? E muitas vezes
até para trabalhar, até para ganhar o nosso pão cotidiano, até para vir para a igreja. Esses irmãos da época de Paulo aqui, eles muitas vezes tinham que ficar em casa, porque a perseguição dos imperadores de Roma e de outros povos, de outras gentes, era ferrenha em relação àqueles que professavam a fé em Jesus. Mas esse casal de irmãos, Áquila e Priscila, ou Prisca, como diz na minha tradução aqui, eles tinham uma igreja do Senhor Jesus na sua própria casa, porque naquele tempo havia muita dificuldade de se erguer templos para se congregarem os irmãos. Eles tinham igrejas em casa e não levando-se em conta o trabalho que dava, né? Você imagina depois de congregar-se? Eu não sei. Há evidências que no primeiro dia da semana, como Paulo escreveu essa mesma carta, os irmãos se reuniam para trazer suas ofertas, para serem gratos a Deus, para terem a comunhão dos irmãos, né? O partir do pão, a ceia do Senhor, sempre se reuniam. Mas há evidências também que eles não se reuniam somente nos domingos ou no primeiro dia da semana. Você imagina você ter a sua casa quase todos os dias, ou toda semana, lotada de irmãos, dando glória a Deus, né? E o trabalho que isso daria, o esforço que isso necessitaria desses irmãos para servirem ao Senhor Jesus. E sabe por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles amavam o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O demais que eles teriam que fazer, né? O esforço demais que eles teriam que praticar para zelarem as suas casas, a sua casa, isso era o de menos. Eles amavam ao Senhor em primazia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Paulo escreve esse final de carta, de capítulo, dizendo que os irmãos estavam saudando uns aos outros, mandando ósculo santo, beijo santo para os irmãos. E Paulo disse: não foi ele que escreveu, alguém escreveu, e Paulo ditou essa carta, mas no finalzinho ele disse: com a minha própria mão de Paulo estou escrevendo, meu próprio punho. Aí ele disse no versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E ele disse outra coisa interessante: Maranata, louvado seja Deus para todos sempre. Escuta, meus amados irmãos, Paulo está dizendo aqui que as pessoas que não amam Jesus são dignos de perecerem e de serem castigados, e de que a ira de Deus deve permanecer sobre a vida de quem não ama Jesus. Interessante, né? A mensagem de Paulo é um tanto quanto ríspida ou dura, mas é exatamente a compreensão que Paulo tem do Evangelho, irmãos. Glória a Deus. Ei, meus amados irmãos, eu sei que Paulo está pregando aqui para a igreja, né? Em um recinto talvez fechado, mas no contexto aqui deste texto que nós acabamos de ler, eu estava lendo Atos capítulo 19, que fala desse contexto aqui. Paulo, ele é ousado em qualquer situação e aonde ele estiver, porque Paulo não mede esforços para pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos 19, por exemplo, versículo 21 ao 41, no 19, o 21 diz que, cumprindo-se essas coisas, Paulo propôs no seu espírito ir a Jerusalém, passar por Macedônia, pela Áquia, e depois disse: me importa ir até Roma. Glória a Deus. Paulo é um homem que tem projetos, e veja, irmão, os projetos de Paulo são todos eles voltados para o reino de Deus e para o Evangelho de Jesus. Os projetos de Paulo, sabe, querido, estão todos acima e além dos seus projetos pessoais. Glória a Deus. Paulo diz: eu vou passar por Macedônia. Macedônia, eu estava lendo sobre Macedônia hoje, ela está numa região que compreende 4 países pequenos, como Grécia, né? Bulgária e mais 2 países atualmente falando. E naquela época, irmãos, Macedônia já significava dificuldades. Um dia um anjo apareceu a Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos.
e ajuda-nos. A Macedônia era um lugar de dificuldade, era uma região de perseguição aos cristãos, mas Paulo está dizendo, ele propôs ir a Jerusalém, e sempre que Paulo ia a Jerusalém, ele enfrentava problemas dos irmãos da circuncisão, como Pedro, Tiago e João e outros, mas Paulo diz, não me importa aonde eu vou, eu quero fazer a vontade de Deus, eu amo o Senhor Jesus, por isso ele escreveu na carta aos Gálatas, disse, a vida que eu vivo na carne, não vive mais eu, mas é Jesus, que vive em mim, que me amou, que se entregou, e deu a sua vida por mim, eu quero cumprir o meu propósito, de servir e de amar o Senhor, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então, Paulo diz, vou para Macedônia, vou para Áquia, mas também importa-me que eu vá até Roma, louvado seja Deus para todo sempre. E o contexto bíblico diz, irmãos, que Paulo foi para Roma, depois desse intento, depois desse desejo dele, ele foi para Roma, mas foi lá onde ele chegou preso, e de lá ele não saiu mais, porque depois de algum tempo ele foi decapitado, por amor a Jesus, e por amor ao Evangelho do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, glória a Deus. Então, Paulo aqui no livro de Atos, por exemplo, ele está dizendo que ia cumprir esse propósito. Ele enviou para Macedônia 2 irmãos copastores, o Timóteo e o irmão Erasto, faz o meu nome aqui, mandou 2 irmãos que eram copastores, auxiliares, não? Ficou com ele por algum tempo na Ásia, e depois a Bíblia diz aqui, naquele mesmo tempo, no versículo 23 de Atos 19, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Se você for olhar essa palavra aqui, no Atos dos Apóstolos, outras palavras designadas assim, as pessoas do caminho, era como se dissesse assim, você é crente? Você é o quê? Eu sou do caminho. Que caminho? Do caminho da vida eterna. Você é de que religião? Eu faço parte do caminho. Que caminho? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que houve uma confusão acerca do caminho, porque servir a Jesus, irmãos, servir a Jesus, aqui diz que houve um pequeno alvoroço. Glória a Deus. Escuta uma coisa aqui nessa manhã, meus amados irmãos, e alguém que nos veio ou nos verão depois. Servir a Deus, sempre haverá um alvoroço na vida de quem quer amar a Deus. Que alvoroço é esse, irmão? Glória a Deus. Todas as potestades, os principados desta vida na região celestial, como também pessoas no âmbito humano, sociável e muitas vezes familiar, vão se alvoroçar porque você escolheu servir e amar a Deus. Glória a Jesus. Isso, irmãos, Paulo depois disse lá nesse mesmo livro de Atos, irmãos, escuta uma coisa, a Timóteo ele escreveu depois, aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, padecerão perseguições. Glória a Jesus. Escuta, nessa manhã, Deus está aqui nos transmitindo essa palavra e dizendo, se você decidiu realmente servir a Deus na sua vida, você precisa encarar a realidade dos fatos. Você encontrará dificuldades para servir o Senhor, mas Jesus nunca nos disse que a caminhada seria tranquila, seria sem turbulência. Pelo contrário, Jesus sempre nos promete, e é verdade, a nossa vida com Jesus, ela sempre vai encontrar muitas barreiras, muitos obstáculos para você transpor, vai encontrar muita dificuldade para você superar. Glória a Deus. Agora uma coisa é certa, Ele prometeu que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação do século. Glorificado seja o nome dEle para todo sempre. Aleluia. E aqui dentro do contexto de Atos 19, irmão, tem uma coisa interessante aqui. Atos 19, no versículo 24, diz que lá, aqui Paulo está na Ásia, está na grande Éfeso, a capital da época, do comércio, da indústria, do dinheiro, do pecado, da idolatria, da prostituição. E Paulo está exatamente na Ásia e na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz aqui que havia lá um certo homem que mexia, que trabalhava com ouro, com prata,
o nome desse camarada chama-se Demétrio, e ele fazia muitos nichos para a deusa Artemis ou Diana, a deusa dos Efésios, que dava muito lucro. Era algo assim, era um comércio espetacular. O que esse Ourives fazia? Lembra alguma coisa para você aqui no Brasil? Lembra de alguma cidade? Lembra de alguma região aqui no Brasil? Pois era assim lá na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz que quando ele soube que Paulo estava pregando um certo caminho, um certo Jesus, e mandando as pessoas amarem Jesus, crer na vida eterna, se libertar dos seus pecados, logo houve um grande problema, porque se ajuntaram os homens daquela cidade, os que faziam esse mesmo ofício, e quiseram agora, irmãos, impedir que Paulo pregasse o evangelho, porque eles diziam aqui no contexto: agora o nosso lucro vai se acabar, a nossa renda per capita vai morrer, a nossa situação financeira vai se acabar, agora nós não temos o que fazer. O que nós precisamos fazer agora é acabar com o evangelho, é acabar com a pregação do evangelho, custe o que custar. Escuta uma coisa, meus amados irmãos, o evangelho sempre foi contrário ao pecador. Glória a Deus. Quem quiser amar a Deus e viver a vida eterna com o Senhor, tem que abrir mão das coisas que atrapalham a sua vida para com Deus. Precisamos, sabe, arregaçar as mangas e dizer: no que aconteça o que acontecer, eu amo o Senhor Jesus Cristo e amo também a sua vinda. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Glória a Deus. E aqui, meus amados irmãos, houve um grande problema na cidade. Glória a Deus. A Bíblia até diz que Paulo, meus amados irmãos, ao ouvir todo aquele alvoroço, aqui no contexto diz que Paulo quis fazer uma pregação muito grande para o meio da rua, mas a Bíblia diz que os discípulos, alguns irmãos ali da cidade, disseram: Paulo, fica um pouquinho aqui, não vamos pregar por algum tempo, ou não vamos insultar mais esse povo, mas vamos fazer aqui de forma que a gente possa acalmar os ânimos. Quando eles conheceram que a coisa não estava certa, mas um homem chamado aqui de Alexandre, que era escrivão da cidade, tomou a dianteira, apaziguou o povo, mas eles queriam gritar, eles queriam, sabe, idolatrar ainda mais a deusa Diana dos Efésios. Eles diziam no versículo 35 que ela tinha vindo do céu, aquela imagem que a Bíblia não diz, mas a história diz que era uma mulher nua, que com todo o seu corpo exposto, grande estátua na cidade. As pessoas adoravam aquela estátua e aquela deusa, aquela idolatria, e diziam: grande é a deusa dos Efésios. A Bíblia diz que eles gritaram por mais de 2 horas, um dia lá, quando eles se ajuntaram para acrescentar isso. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Paulo, ele não se deparou, ou ele não se conformou em ficar parado, e pregou o evangelho ali, aonde ele estava previsto para pregar a palavra do Senhor. No versículo capítulo 20 de Atos diz que depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia, e havendo andado por aquelas terras, exortava os irmãos com muitas palavras e dizia para eles: não abram mão de amarem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não abram mão de amar aquele que é dono da vida, aquele que é dono de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas lá no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, ele concretiza a sua pregação, quando ele chega em Atenas para anunciar a palavra do Senhor. Ele não mede palavras e não poupa o seu discurso, dizendo que o Deus desconhecido que ele estava adorando ali era exatamente o Deus que Paulo está pregando. Achou um altar que não tinha ninguém, por enquanto. Ele disse: aproveitarei esse altar e vou dizer quem é que manda nessa cidade. Essa cidade, quem manda nela é o Deus que eu prego, que ressuscitou dos mortos, que fez os céus e a terra, que a todos dá respiração e a vida, que não precisa que ninguém carregue ele nas mãos. Pelo contrário, é ele que nos carrega nas suas mãos, é ele que nos move, por ele movemos-nos, existimos, por ele nós respiramos. Esse é o Deus que você precisa amar. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Queridos, escuta nessa manhã,
Jesus é digno do nosso amor e da nossa fé e da nossa obediência. Glória a Deus. Sabe por quê? Ele é o dono dos céus e da terra. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o dono do nosso corpo e da nossa alma. Ele é o Senhor que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza, que tudo executa, porque Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ontem eu ouvi algumas pregações e o pregador dizia: o arcanjo Miguel, que está lá no livro de Zacarias, o arcanjo Miguel, que está lá no profeta Daniel, o arcanjo Miguel é o mesmo Jesus que se encarnou. Mas graças a Deus que apareceu um irmão bom de Bíblia e disse: na verdade, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel, mas Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o príncipe da paz. Ele está muito acima de anjo, potestade, poderes, porque Ele é o que fez todas as coisas visíveis e invisíveis. E Paulo disse aos Colossenses: por Ele nós vivemos, existimos e nos movemos. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. Por isso nós devemos amá-lo. Glória a Deus. Amá-lo. Então, Paulo diz aqui no versículo que nós lemos 22: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito, seja anátema. Ei, queridos, isso aqui não é uma pregação de igreja, isso aqui não é uma pregação de pastor, de padre, sabe, de algum líder espiritual, de alguma religião humana. Essa palavra é a palavra de Deus. Eu preciso amar a Jesus com toda a minha vida, com toda a minha força. Não para ser bonzinho, nem para mostrar para os outros que eu amo, mas para mostrar para mim mesmo e para Deus que eu amo acima de toda e qualquer coisa, porque Ele é aquele que me resgatou dos meus pecados, que me levou às mansões celestiais e que disse a Deus Pai: eu apaguei os pecados dele, eu transformei a vida dele, eu restaurei a vida dele, ele nasceu de novo, ele pode entrar no céu, porque eu paguei a conta que ele devia. Louvado seja o Senhor para sempre. Porque que você deve amar Jesus e eu também, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Mas nós temos uma tendência, meus amados irmãos, disse agora há pouco, mas já vou começando a encerrar essa palavra nessa manhã e dizendo para os irmãos: nós temos uma tendência de querer o que não temos, ou que não precisamos de ter, e desprezamos tudo o quanto nós temos. Glória a Deus, amém? Eu disse aqui domingo de manhã que a Bíblia Sagrada, o Evangelho, irmão, sempre que nós pregamos o Evangelho, é bom a gente voltar para o começo, para o Gênesis. E por que a mensagem do Evangelho hoje se faz necessária? Porque lá no Gênesis nós pecamos nas pessoas daquele primeiro casal que Deus criou, nossa mãe e nosso pai, não é? E eu estava lendo, voltando o capítulo 1 e o 2, ontem por exemplo, do livro do Gênesis. Irmãos, nossos pais tinham tudo que eles precisavam para ser felizes, ou não tinham? Eu estava lendo ontem e Deus disse assim: já tinha dado autoridade para o homem. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Você acha pouco isso, irmão? Só por causa de Adão, Deus plantou o jardim no Éden, mas não plantou um jardim sem nada. Ele colocou o jardim, irmãos, com todas mercadorias, comidas, sabe? Pensa aí numa picanha argentina, não é, irmão Jorge? Numa picanha argentina, pensa aí no pargo, pensa aí no melhor fruta que você possa, num suco de cajá bem geladinho, com um bolo bem molinho, feitos que a irmã Lani faz. Pense, graviola, pense numa picha, aquelas grandes, que serve para uma família de 20 pessoas, picha grande, né? Pense na melhor massa, pensa no melhor alimento, pensa. Foi exatamente o que Deus fez com o casal lá no Éden, não foi? Ainda deu autoridade, disse: Adão, eu vou trazer aqui todos os animais que eu criei, você vai colocar, você vai ser gerente, meu gerente número 1 exclusivo, inclusive exclusivo, coloca o nome de tudo,
vaca, boi, cavalo, camelo, coloca tudo. Ah, glória a Deus, irmão. Adão não falou nada, estava feliz, mas um dia Deus olhando assim para Adão disse: ainda vou melhorar, ainda vou dar um bônus para Adão. Não é bom que ele esteja sozinho, está muito sozinho. Eu estou conversando com ele todo dia, glória a Deus, beleza, mas eu vou fazer uma companheira, uma esposa, uma adjuntora, para que ele seja idônea, esteja do seu lado, louvado seja Deus, para sempre. Está no Gênesis aí, irmão, está no Gênesis, vai ler, estamos no tempo de ler o Gênesis, glória a Deus. E Deus fez tudo isso, alimento do melhor, sabe, sem restrição, não tinha problema de colesterol alto, baixo, glicemia alto, baixo, nada, come à vontade, era muita espécie. Agora, escuta, Deus colocou um limite, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse: aquele fruto ali é propósito meu, ele é eterno, deixa ele aí, não come, não usufrui dele, e se comer já sabe, no dia que comer, morrerá. 2:17 de Gênesis, não é isso? Morrerá. Mas irmãos, escuta uma coisa, irmão, escuta uma coisa, escuta isso aqui. A pergunta é: eu posso amar Jesus com toda esse estandalaço, não é, de vitrine, de pecado mundial, que me cerca tão de perto? Em Hebreus capítulo 12 diz que o pecado bem de perto nos rodeia, muito de perto, e mesmo assim eu posso amar Jesus? Eu posso e devo, e assim o farei se eu decidir amar o Senhor Jesus. Assim eu farei, se eu decidir, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que o adversário, na figura da serpente, mais astuta de todos os animais que Deus havia criado, ele engana a nossa mãe. Eva quer dizer mãe de todos, e ela cai facilmente na armadilha do adversário, e passa a optar, apesar de tudo que ela tem, não é? De tudo que ela desfruta, de tudo que ela necessita para ser feliz de verdade, ela dá ouvidos para a voz do adversário, e ela não se contenta com aquilo que ela tem, e passa a fazer o quê? A desobedecer a Deus, coisa que não deveria ter feito, até porque naquele momento eles lá, o casal, não tem aquilo que nós chamamos hoje de natureza do pecado, que mesmo nós tendo essa natureza hoje, a Bíblia diz que Deus nos capacita, e é verdade, amém? É verdade, Deus nos capacita, se assim nós o quisermos, a vencer tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Nós temos a capacidade, ainda mais eles, que não tinham semente do pecado, que não tinham natureza pecaminosa, para servirem a Deus. Ei, queridos, o que é que eles tinham naquele jardim? Tinham tudo para comer, tinham tudo para se alimentar, vasta quantidade de alimento, sem nenhum problema, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que eles foram tentados e cederam à tentação, porque não deram ouvidos para a voz do seu Deus, do seu Senhor. Glória a Deus. Ei, irmãos, a história se repete, toda vez que nós não damos ouvidos à voz do Deus Criador, do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar, nós entramos em desobediência e nos enrascamos nos nossos próprios pecados, sim ou não? É o que diz a palavra do Senhor. Sabe o que diz a Bíblia no profeta Jeremias? Do que se queixa o ser vivente, ou o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Irmãos, quando nós amamos o Senhor e assim o desejamos, nós o faremos, porque Deus nos dá a capacidade maravilhosa de amarmos o Senhor, de fazermos a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus queridos, a Bíblia diz que quando eles ainda viviam na sua inocência, e quando o pecado não estava
reinando na vida deles. No versículo 25 do capítulo de número 2, diz a Bíblia Sagrada de Gênesis: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Escuta, quem envergonha o ser humano é o pecado. Quem envergonha o homem é a desobediência. Quem envergonha o homem é porque ele não deseja ou não decide amar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós amamos a Deus, querido, nós não nos envergonhamos de nada nem de ninguém, porque Deus é que domina e predomina nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, que nessa manhã a gente aprenda a amar o Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã a gente aprenda a amar, porque a promessa diz que os que não amam ao Senhor Jesus serão anátema, ou sejam anátema. Aí Paulo ainda diz no versículo para completar: Maranata. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu desejo ardentemente, ardorosamente a volta de Jesus. Glória a Deus. Sabe o que eu espero que aconteça, irmão? Oro a Deus para que isso aconteça. É que mesmo em dificuldade que nós estamos vivendo, quem diria você ser proibido de vir para a igreja? Mas, Maranata, queridos, ei, Paulo amava a vinda do Senhor acima de tudo e de todos. Esse é o momento de quem ama Jesus, está dizendo também: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quem diria que a gente era privado ou proibido de trabalhar? Você passou pela sua mente essa cogitação? Não passávamos por isso, mas Paulo disse: ame o Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse Paulo, irmão, é um homem que ama o Senhor, uma esperança que ele tinha maravilhosa, é o melhor que ele poderia esperar na vida. O melhor que Paulo tinha como esperança para a sua vida pessoal era esperar a volta de Jesus. Irmão, mas faz 2000 anos quase que Paulo foi decapitado nessa Roma que ele chegou, porque a vontade dele era de chegar em Roma, e ele chegou, lá ele foi decapitado, o seu pescoço, sua cabeça tirada do seu corpo. E o que vale, irmão? E o que tem a ver com isso? Ele está aguardando a volta de Jesus, em que seu corpo será ressuscitado, em que a sua vida será recompensada, porque amou o Senhor Jesus. Louvado seja Deus para todo o sempre. Então Paulo não tinha medo de ver Cristo, ele mal podia esperar. Você compartilha a ansiedade que Paulo tinha. Eu estou compartilhando essa mesma ansiedade que Paulo tinha pela volta de Jesus. Glória a Deus. A nossa ambição qual é? Qual é o nosso projeto pessoal? Qual é, irmão? Qual é? Irmão, meu projeto é... Aliás, até no mundo ordinário e odierno que nós vivemos hoje, pouco se fala de projeto, né? Cadê os projetos dos estudos, das faculdades, dos ganha dinheiro, de não sei de quê? Irmão, sabe qual é o seu melhor projeto para você e para mim nessa manhã? Amar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar significa reverenciá-lo, respeitá-lo, temê-lo, servi-lo, custe o que custar, porque aqueles que amam Jesus esperam ansiosamente a sua vinda, como Paulo disse em Tito 2:13, que os que amam o Senhor Jesus estão aguardando a bem-aventurança, a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que não amam o Senhor Jesus, Paulo disse, seja anátema. Ei, escute nessa manhã, para encerrar: ame Jesus de verdade. Glória a Deus. Se puder, leve alguém com você. Se puder, transmita o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Se puder, e sempre é possível, dizer para as pessoas que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena apenas amá-lo, que vale a pena ter Jesus na sua vida, amar o Senhor e aguardar ansiosamente a sua vinda gloriosa. Louvado seja Deus para todo sempre. Glória
a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus em Jesus nessa manhã, meus queridos irmãos, nos abençoe. E que a gente ame Jesus acima de tudo. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há neste mundo é o desejo, é a concupiscência da carne, dos olhos, é a soberba da vida. E quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama o mundo, querido, fica sabendo que o mundo passa rapidamente, mas aquele que ama o Senhor Jesus e que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, e que a gente, meus amados irmãos, ao sair dessa manhã da casa de Deus, saiamos pensando: eu quero amar mais Jesus, eu quero servir mais o Senhor, eu quero respeitá-lo ainda mais. E eu estou colocando na minha lista de oração pessoas que eu os amo, mas que eu sei que ainda não estão amando Jesus. E Paulo está dizendo: se alguém não ama Jesus, amaldiçoado quem não ama Jesus. Por quê? Porque Jesus é o dono de todas as coisas da vida e está aguardando, dando tempo. Ei, irmão, Jesus não voltou, sabe por quê, irmão? Não é porque a bolsa despencou, não é porque a Petrobras quebrou, ganhou dinheiro, não é porque o Brasil é de direita ou de esquerda, não é porque os Estados Unidos. Deus não enviou o seu Filho Jesus ainda, porque Ele está dando tempo a mim e a você, para anunciar o nome de Jesus aos pecadores que ainda não se arrependeram, e que dê tempo para que volte-se para Deus e se arrependam e comecem a amar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja Deus para sempre. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos guarde, e que a gente aprenda a amar o Senhor. Fique de pé e aplauda Ele nessa manhã. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ore comigo nessa hora tão maravilhosa, em nome de Jesus. Ore comigo. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, nessa hora desta manhã, desse dia 7 de março de 2021, pela vida, pelo Teu amor, pelo Teu Evangelho, pela revelação da Tua palavra, pela salvação gloriosa. Queremos Te agradecer nesta manhã única, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nossas vidas, Senhor, que Teu Evangelho triunfe em nossas vidas, que possamos, ó Senhor, Te amar de verdade, não da boca para fora, como ouvi ontem. Amar o Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que venhamos a ser, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa manhã na Tua casa. Os que nos veem de longe, Senhor, ou que nos verão ainda depois, Senhor, traz a Tua bênção, acalma o coração do Teu povo, Senhor, sobretudo daqueles que estão enfermos pelo vírus que afeta o Brasil e o mundo, e outras doenças, sejam as quais forem. Traz a Tua bênção, traz o consolo para as famílias daqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos, perderam para essa vida, Senhor, mas muitos são os Teus filhos, que, como diz a Tua palavra, descansaram das Suas obras, da vitória da Tua igreja, Senhor. Deus, obrigado pelas chuvas que tem mandado para esse estado e para essa região. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça maravilhosa. Ajuda-nos a Te amar, Senhor, e nos ajude a esperar a Tua vinda, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, de uma forma toda especial, nesse mês que estamos ainda no começo. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu servo, pastor Jessé, Senhor, os demais irmãos e pastores que estão, Senhor, com dificuldades, porque foram acometidos também por este vírus. Tenha misericórdia, resgata, Senhor, opere milagres, porque só Tu opera maravilha, Senhor. Tu és o Deus que traz de volta a vida, Tu és o Deus dos impossíveis, em o nome de Jesus. Faz assim, Senhor, nos ajude a Te amar de verdade, porque nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, nessa manhã, nós Te rogamos essas bênçãos, nós Te oramos, Senhor, suplicamos tudo para o Teu louvor, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e aplauda o Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Senta-se uns 2 a 5 minutos. Vamos louvar o Senhor. Vem aqui, Marivan, bem rapidinho.
canta uma canção. Enquanto o irmão vai louvar o Senhor, nós vamos louvar a Deus com as nossas ofertas e dízimo que trouxemos para a casa do Senhor. Vamos lá. Deus eterno, abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor, que contribui, que oferta na tua casa, dá vitória ao teu povo, Senhor. Abre portas, repreenda, Senhor, o adversário, o devorador, e traz, Senhor, esperança ao teu povo, comunhão contigo e vitória no nome santo de Jesus. É o que nós te suplicamos nessa manhã. Cremos que tu farás assim para a tua glória no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus amados irmãos, Glória a Deus. louvar o Senhor com alegria, com gratidão, som. em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Vamos lá, daqui a pouquinho nós estaremos encerrando e estaremos voltando para nossas casas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos nesta manhã, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Adoro os planos nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Hoje alguém falou seu nome para mim, e você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, fui vencido pelos laços dessa vida, e arremessado contra o caos, açoitado pelos vendavais, choro o peito. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Eu vou te socorrer. No pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho em quebra a solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia. Adoro o Senhor. Deus é fiel. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Glória. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, vou curando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, eu vou te socorrer. Por das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho em pé a solidão.
abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos. Deus abençoe o teu povo. Mais uma vez nós te oramos e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos, meus queridos. Eu quero só dizer para